Glória a Deus. O texto diz assim: vendo, pois, todos os reis, servo de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel. E os serviram, e temeram os sírios, de ainda socorrer aos filhos de Amon. Guarde essa palavra aí, ó. Fizeram paz com Israel. Fizeram paz com Israel. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por estar em tua casa. Obrigado, Senhor Jesus, por esta quinta-feira. Obrigado, Senhor, por estarmos em tua casa, em tua igreja, e separarmos este tempo, Senhor, para te adorarmos, para recebermos de uma palavra ao nosso coração. A nós que estamos aqui na casa do Senhor e a todos os irmãos que receberem, Senhor, desta palavra, que também sejam impactados com o falar do Senhor através deste vaso, através da minha vida. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Deus que dá um recado importante. Neste sábado, nós estamos aqui na casa do Senhor, num sábado profético. A Mirinha estará conosco, tá bom? Será uma noite muito abençoada. Então, sábado agora, a partir das 7h30 da noite, a irmã Mirinha, nossa missionária Mirinha, estará conosco aqui na casa do Senhor. E domingo, portanto, neste domingo é Santa Ceia, Operação Força Tarefa. Vamos estar todos aqui na casa do Senhor para o nosso culto de Santa Ceia. Amém, igreja? Você leu comigo esse texto maravilhoso da parte de Deus, e eu quero ser muito breve. Em poucas palavras, gostaria de expressar o sentimento que o Senhor tem colocado em nosso coração nesses dias. Eu gostaria de dar um nome a essa ministração: diante de uma grande vitória, o que nós não podemos fazer. Diante de uma grande vitória, o que não podemos definitivamente fazer. Então, isso acontece conosco durante a nossa trajetória de vida. Nós passamos por dias difíceis, mas nenhum crente vive uma vida eterna, uma vida aqui, neste plano, uma vida de luta. O rapazinho nasceu e do dia que ele nasceu é só luta, até ele completar 74 anos. Ele chega aos seus 74, 80 anos, acabado mesmo. E não há nele qualquer tipo de alegria, porque foi só luta, só luta, só luta. Diante de nós há esta palavra também. Diante de uma grande vitória, o que nós não podemos definitivamente fazer depois de alcançarmos uma grande vitória da parte do Senhor. Da parte do Senhor. Algo muito atípico, muito interessante acontece nesse momento na vida do rei Davi, Ele vem de dois momentos muito especiais na vida dele. Se você voltar à sua página, você vai ver no capítulo 9 a bondade de Davi com o filho de Jonatas. Ele honra ao filho de Jonatas. Esse rapaz, ele tinha problemas de saúde, e mesmo assim, com todas essas dificuldades, o texto diz, aqui no capítulo 9 de 2 Samuel, versículo 13, que morava Meufibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Um filho de Jonatas. Isso é algo muito maravilhoso, irmãos. Quem honra está sempre num nível acima. Você está honrando porque você está passando por um momento bom. Você está honrando porque você tem olha, a primeira coisa, talvez a mais importante, você tem a consciência do que foi feito, foi bom, me ajudou, estava ruim, agora estou bem, eu quero honrar. Davi faz isso com o filho de Jonatas. Esse é o primeiro momento. Há um outro momento muito importante, E quando eu dei nome a essa ministração, diante de uma grande vitória, o que não podemos fazer, tá bom? Isso foi uma grande vitória, honrar esse menino.
honrá-lo, lembrar do seu grande amigo Jonatas. O segundo tópico que eu quero lembrar aqui aos irmãos, que foi uma grande vitória para Davi, está no capítulo 10. Esse homem, esse rei de Amon morreu, e o filho dele chama Hanum, e ele vai reinar em seu lugar. E da mesma maneira, Davi lembra que quando ele estava sendo perseguido por Saul, esse rei de Amon, portanto, esse filho de Hanum, ele cuida de Davi por um momento, ele salva Davi de Saul. E Davi, nesse sentimento de honrá-lo, manda mensageiros na morte desse rei, para que ali fossem levar as condolências. Olha, seu pai morreu, nosso rei Davi nos enviou aqui para lembrar que ele o ajudou naquele período, naquele momento em que Saul o perseguia. O filho de Amon, vê essa atitude com uma esperteza de Davi em ir em seu reino e vigiar o reino dele para saber quantos soldados ele tinha, como eram as fortificações. E esse menino, esse rei Amon, ele humilha, o texto bíblico diz que ele corta as barbas, corta as barbas desses mensageiros. Eles devolve esses rapazes, esses mensageiros a Davi com suas roupas rasgadas, mostrando ali sua nudez, e ele humilha os mensageiros de Davi. Davi se ira com esse comportamento e numa atitude de guerra diante desse comportamento, de querer honrá-lo e não definitivamente não querer ir para a guerra, mas diante do comportamento deste rei, ele vai para a guerra com esse rei. E você vê, portanto, no capítulo 10, essa história sendo contada, e no último versículo do capítulo 10, nós vemos o fim, que vendo, pois, todos os reis, servo de Hadad-Ezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel. O texto bíblico diz, portanto, que eles lutaram. Davi foi para a guerra com Joabe. Joabe, comandante de Davi, vai à guerra, vendo, pois, Joabe, versículo 9, que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente quanto pela retaguarda, e escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. Então eles lutaram contra os sírios e obtiveram esta grande vitória. Olha que momento maravilhoso. Eu disse aqui aos irmãos, aos nossos irmãos que vão assistir ao culto, duas vitórias importantes. Uma, honrou Mefibosete, o filho de Jonatas, Mefibosete, traz ele para junto dele, come junto com ele, e ele vence agora esses dois reis, e o texto diz que há o quê? Paz. Há paz. Irmãos, é um momento perfeito para você o quê? Abaixar a guarda, vou descansar um pouco, vou relaxar um pouco agora, passei dias tão difíceis. Agora, responde essa pergunta aí no seu coração: o diabo descansa em nos atacar? O diabo cansa em nos tentar em pecar, em levar a nos pecar? O mundo descansa por algum momento? Em nenhum momento. Em nenhum momento, portanto, o diabo ele dá uma pausa. O mundo dá uma pausa, a carne, os prazeres do mundo dá uma pausa para a gente, de maneira alguma. Mas nós vemos aqui, portanto, o rei Davi tomando alguns comportamentos, e eu olho para a palavra de Deus, e eu vejo ele como se relaxando depois dessas duas grandes vitórias. Então, vamos falar de como que seria isso na minha vida hoje. Eu estou passando por um momento de grande perseguição, de uma luta muito grande, e eu obtenho essa vitória através do Senhor, porque isso aqui foi tudo o Senhor que fez. Essas vitórias de Davi foram vitórias que o Senhor conquistou para ele, a ele e para ele.
Aí você, como Davi, conquista a vitória e agora vai relaxar. Vou descansar um pouco, vou parar de orar. Naquele momento de tanta luta, estava orando tanto, conseguiu a vitória, conquistou o que queria. Agora vai parar? Não, de maneira alguma. Queridos, este foi o grande erro de Davi no capítulo 11. Foi essa paz. Você sabe que isso é uma tática de guerra? Muitos países, muitos exércitos fazem isso. Eles dão o território para alguém, para que nesse momento que a pessoa obteve aquele território, o exército dele fica tudo espalhado. E o exército, seu inimigo espalhado, fica mais fácil de o atacar. Enquanto estava ali tudo agrupado, não tinha nem como chegar perto, estava tão agrupado. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um pouquinho de espaço para ele, vamos recuar um pouquinho. Aí ele espalha o seu exército e nós o quê? Conseguimos o quê? Fazer algum movimento de pinça, entrar por trás do exército onde eles estão desguarnecidos, conseguimos entrar pela lateral. Se pela frente a gente não consegue, vamos espalhar isso. Irmãos, tática de guerra. Tática de guerra. Muitas vezes o diabo pode fazer isso. O diabo, ele pode nos dar um período de descanso, um alívio momentâneo. O diabo usa pessoas. O diabo usa pessoas. Ele para por um momento aquela perseguição, para por um momento aquela azucrinação, olha que palavra que eu achei, Para você o quê? Parar de orar. Quando você para de orar, você abaixa as suas guardas. O texto no capítulo 11 fala daquele momento triste de Davi, quando ele comete adultério com Betseba. Onde eu vejo na palavra de Deus o comportamento de Davi baixando a guarda. Olha, diga isto, nunca baixe a guarda. Diante de uma grande vitória, nunca faça isso. Você obteve uma grande vitória? Obtive. Então, querido, o Senhor nos chamou para viver de glória em glória e de honra em honra. Engata outro sonho aí. Sonhe outra coisa maior e continue em guerra e em batalha diante do Senhor. A primeira, portanto, atitude, queridos, que nós definitivamente não podemos fazer, depois de obtivermos uma grande vitória do Senhor, é baixarmos a guarda, é nos contentarmos com o que recebemos. Irmãos, isso é assim, chega a ser algo quase como medíocre, abaixar a guarda num momento tão importante. Porque o que você adquiriu, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele pode roubar de você o que você conquistou. Aonde nós percebemos esse comportamento na vida de Davi, que ele abaixou a guarda nesse momento em que ele obteve essas duas vitórias? O texto diz que ele levanta primeiramente, decorrido, capítulo 11 de 2 Samuel, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Aonde os reis iam? Os reis iam para guerra. Os reis, a palavra de Deus é muito clara. O lugar do rei é onde? É na batalha. O lugar do rei é na guerra. Costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Presta atenção à vitória. A vitória aqui já está conquistada. Você sitiou uma cidade, você não deixa mais entrar comida. Se entrava água pelos aquedutos, você fecha os aquedutos. A cidade está o quê? Derrotada. As pessoas abaixam o muro porque não tem o que comer, não tem o que beber. Eu estou falando de uma cidade que já está o quê? Derrotada. Talvez, será que nós pensamos assim? Olha, a vitória já está ganha, nem preciso ir com eles para a guerra. O capítulo, versículo 2, uma tarde, fala tarde, diga tarde.
Quem já acordou à tarde sabe o que é acordar de tarde, né? Uma tarde levantou-se Davi do seu leito. Olha aí, ó, já não foi para a guerra, e aí acorda tarde. Irmãos, baixou a guarda. Teve as 2 vitórias, o povo já sitiou a cidade lá, mas nem preciso ir, vou ficar aqui no palácio. Muito, olha, querido, nós temos que ter, sabe, olhos espirituais para vivermos, né? Vivermos e vermos esses momentos em nossa vida. De quando conquistarmos algo, de quando possuirmos, de quando recebemos da bênção do Senhor, das vitórias do Senhor, não abaixarmos a guarda e criarmos em nós um sentimento ou de contentamento, ou mesmo de aconchego, de preguiça, de tá bom, né? Tá bom, conquistei. Você está entendendo? Olha que interessante. Então, são 2 aspectos. Primeiro, não foi para a guerra com os outros reis e acorda de tarde. Aí o diabo, irmãos, né, ele nem precisa de muito diante de comportamentos tão omissos, diante de comportamentos tão irresponsáveis, diante de comportamentos tão, né, como falar? Diante de um comportamento tão estranho de um rei. Irmãos, um rei tem que cuidar de tanta coisa. Será que Davi não tinha um monte de coisa para cuidar? Será que quando ele acordou tarde nesse dia, ele não deixou um monte de coisa para fazer? Olha, diante de um comportamento tão relaxado, o diabo não precisa muito. Você conhece, o texto da palavra de Deus diz que tinha essa mulher. Davi está lá no palácio, na cobertura real, ele olha para baixo e ele vê essa mulher tomando, portanto, seu banho. Amém? Olha, o diabo, nesse aspecto, ele quase como trabalha junto, Davi vai trabalhando ali junto com o diabo para cair em tentação. Eu faço um pouquinho, você, né, no caso aqui, essa segunda pessoa, né, o nosso inimigo, eu vou fazer mais um pouquinho, e a cova vai sendo aberta, e o buraco vai sendo aberto para você cair em pecado. Diante de uma grande vitória, o que você não pode fazer? Primeiro, nunca baixe a guarda. Segunda atitude que nós não podemos ter de maneira alguma, não deixe seu ego sobrepor sobre a sua humildade. Não deixe o seu ego sobrepor-se sobre sua humildade. Não deixe. O texto bíblico diz que Davi manda, olha, ele manda. Davi mandou perguntar quem era ela. Quem era? Estou no versículo 3. E disseram, é Betseba, filha de Eliã, fala, mulher de Urias. Ele sabia quem ela era. Não há aqui um pecado, não há um erro aqui por ignorância. Não há. Ele sabia quem ela era. Filha de Eliã, mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e se deitou com ela, tendo ela se purificado de sua imundície, voltou para casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Pastor, aonde há esse espírito de ego, de arrogância, de soberba? Olha, querido, nós estamos falando de um rei que ele conhecia os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Não há aqui, queridos, qualquer
Eu não estou falando aqui com uma criança, nós não estamos lidando aqui com um menino. Nós estamos lidando com um rei que conhecia o Senhor e conhecia a palavra de Deus. Você sabe, olha, é essa palavra que eu quero usar. Sabe uma coisa, algo pensado? Eu vou fazer algo pensado, algo que é pensado mesmo. Na sua racionalidade, ele faz isso. O ego dele, diante de uma vitória tão grande, eu sou o rei. Quem manda aqui sou eu. Manda lá, manda chamar ela lá, pode mandar. E quem vai falar contra o rei? Você entende que o ego, né? Irmãos, olha que diferença de um menino, né? Que foi vestir a armadura de Saul e não cabia a armadura nele. O Senhor me honrou, eu fui no urso, eu fui no leão e salvei a ovelhinha. Cadê aquela humildade? Cadê aquela humildade quando os irmãos dele, lá quando ele está lutando com Golias, os irmãos dele questionam ele, o que ele foi fazer lá? Ele, de maneira humilde, ele nem entende a raiva dos irmãos dele. E ele foi levar o quê? Comida para eles, que o pai, né? O pai Jessé havia pedido. Vai lá, olha seus irmãos, me traga a notícia dele, leve essa comida para eles. Olha a soberba agora de um rei. Olha, irmão, a gente tem que tomar cuidado, depois de uma grande vitória, depois de algo conquistado, com muito, né? Com muita oração, com muita fé, para que esse sintoma de orgulho, de ego, de soberba, não nos possua. Não nos possua. Então, olha, não baixe a guarda, não deixe o ego roubar a tua bênção, fazer você pecar. Portanto, olha, 1 Samuel, capítulo 11, versículo 4, Davi manda que a trouxessem. Nós vemos aí, olha, também outra atitude, né, que diante de uma grande vitória, depois de um momento de uma grande vitória, nós não podemos ter. Você entende aqui que eu quero dizer que é um momento, assim, de muita confiança? Olha, venci esses 2 reis. Você sabe uma pessoa que o reino está estabelecido? Sabe uma pessoa que não era nada, fugiu de Saul, se escondeu de Saul. Agora, quando ele está no palácio, quando ele está diante da vitória, vivendo na sua totalidade a vitória, o que ele faz? Ele tem esses momentos de baixar a guarda, de se sentir arrogante, de se sentir soberbo acima dos outros. Olha, a terceira atitude, olha, não tente enganar a Deus. Não tente enganar a Deus. Olha, ser esperto só lhe trará a ruína. E essa esperteza, que eu estou falando de uma esperteza para o mal. Porque essa esperteza é o quê? Vou esconder o meu pecado. Vou esconder o meu pecado. A mulher avisa que está grávida. Ele manda chamar Urias, né, seu esposo. Olha, irmãos, olha que esperteza para fazer, né, coisa errada, atrapalhada. Olha a esperteza para fazer atrapalhada, né? Bem que documentou tudo. Está tudo documentado, amém? Chama Urias. Urias vem. Joabe, ele manda a carta para Joabe, manda Urias vir aqui. Quando Urias vem, ele manda um presente. O texto bíblico diz que ele manda um presente para Urias, já para Urias ir para casa, para ele dormir com a esposa. Aí ia ter o filho era de quem? Né? O filho era de Urias, não era dele. E Urias, olha, aqui, querido, eu tenho como essa parte aqui, a parte central do texto. Porque nós em nossa vã filosofia, né, nós questionamos Deus de tantas coisas. Que Deus é ruim, que Deus é bom, que Deus é, né?
Eu gosto de pensar, irmãos, eu penso isso no meu coração, que Deus é Pai. Deus é Pai. Eu sou pai, e eu tento, de uma maneira muito simples e muito humilde, representar, através da minha vida, a mesma como Deus é. Os sentimentos, né? As frustrações diante de nós. Deus não se frustra com nada, Ele conhece todas as coisas. Deus é Pai, sabe de todas as coisas. O texto diz que Urias era um homem justo. Aquilo foi um pecado, irmãos. Não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Mas Davi, ele foi tão sujo, ele foi tão cruel. O texto diz, as palavras de Urias para Davi são palavras de um homem fiel, de um homem justo. Aí eu quero falar isso, que eu quero que você guarde isso no seu coração. Queridos, Deus, Ele é amor. Nós devemos amar a Deus, amar e temer a sua justiça. Quando eu falo de amor, eu trago para o pessoal. Deus, Ele me ama. Eu trago para algo pessoal. Agora, quando eu falo de justiça, eu trato no plural. Aí são atitudes que eu tenho, que a prática da justiça de Deus, ela se abrange aí, né, em mais pessoas, em outras pessoas. Então, nós devemos amar a Deus. Amar, definitivamente amar. Mas também, da mesma maneira, temer a sua justiça, respeitar a sua justiça. Olha o versículo 11, olha as palavras do rei, desse soldado, de Urias. Respondeu Urias a Davi, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 11. Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Eu hei de entrar na minha casa para comer, beber e para me deitar com minha esposa, tão certo como tu vives. Agora ele fala de Davi, não está falando de Deus. Como tu vives, como eu quero te honrar, porque o Senhor vive. Tu és o rei, Davi, o rei, o nosso rei. Como tu vives e como vive a tua alma, rei Davi, não farei tal coisa. Esse era o caráter de Urias. Pastor, por que Deus foi tão mal com Davi? Matou o filho dele. Não, o menino morreu, querido, você conhece a história. Capítulo 12, aqui no capítulo 12 você vai ver a história. O menino vai morrer. 7 dias, Davi vai se humilhar, faz jejum, ele ora, ele se humilha. Mas Deus não volta atrás. Por que Deus não volta atrás? Porque quando eu trato de amor, eu trato no íntimo com Deus, Ele me ama. Quando eu vou tratar da sua justiça, o negócio vai para o plural. O versículo, capítulo 11, o versículo 29, 27, passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e deu à luz um filho. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Hoje eu estava escutando uma mensagem, o pastor falou assim: o pecado é como cartão de crédito. Quando você vai gastando é uma alegria, é um prazer, né? Cartão de crédito. É um prazer, mas depois no final de mês vem o quê? Vem a conta, vem o boleto, vai ter que pagar. O pecado é assim.
E qual foi o pecado? Irmãos, o pecado foi contra Urias, um homem justo, um soldado do Senhor. Deus amava Davi? Amava. Deus amava Urias? Amava. O pecado de Davi, você sabe, foi cobiçar a mulher do próximo, foi matar o próximo, está lá nos 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. O pecado é evidente. Agora, a essência, irmãos, um justo, um homem justo. Ah, pastor, é muito simples responder essa pergunta. E se Urias fosse teu filho, como você se sentiria? E se Urias fosse teu pai, como você se sentiria? Ah, pastor, agora o negócio muda. E se você fosse Urias, você não gostaria que Deus fizesse da mesma maneira a justiça? Olha, queridos, diante, portanto, de grandes vitórias, nós não podemos definitivamente baixar a guarda e dar terreno para o diabo e descansarmos. Conquistou, buscou, alcançou. Olha, o crente tem que viver de glória em glória e de honra em honra. Nós temos que viver de metas, metas no reino de Deus. Ganhar almas para Jesus, fazer a sua vontade, ser um bom pai, ser uma boa mãe. Tem muita coisa aí para fazer e definitivamente não baixar a guarda, não ter um espírito arrogante. Amém? Não ser soberbo. Olha, é muito interessante essa soberba. Porque, olha, irmãos, cega. Quando nós lemos o texto bíblico, nós temos a impressão que Davi está cego. Completamente cego. Porque ele tenta a primeira vez. Urias, ele dorme na entrada do palácio junto com os guardas reais. Aí, avisam ele que ele não foi para casa. Olha os sinais. Você consegue ver sinais? O Senhor nos dá sinais. Olha o que Davi faz. Insistentemente, agora ele chama Urias. Vem aqui, você vai cear comigo. Olha o privilégio. E quando ele ceia, Urias ceia com Davi, Davi o embriaga. Davi, olha, queridos, está tudo aí no versículo 11, tá bom? Leia em casa. Davi o embriaga, para que ele voltasse para casa e deitasse com sua mulher. Mas da mesma maneira, Urias, ele fica novamente na porta do palácio junto com os guardas reais. Quer saber da maior? Diante dessa insistência em ele não voltar para casa, Davi manda chamar os mensageiros e a carta para o assassinato de Urias, quem leva é ele mesmo. Um homem assim está cego? Você consegue imaginar isso? A carta, Davi dá uma carta para Urias. Urias, entrega essa carta para Joabe. O que estava escrito na carta? Joabe, coloca Urias lá na frente lá do pelotão. Irmãos, Deus não vai fazer justiça? Deus não vai fazer justiça diante dos meus erros. Deus não vai fazer justiça diante de nós, quando errarmos, e olha, nesse caso tão radical, envolvemos outras pessoas ainda em nosso erro. Olha, diante de uma grande vitória, diante de um grande derramar de Deus sobre a sua vida, não baixe a guarda. Queridos, eu leio esse texto, e é a única maneira que eu entendo de Davi, um servo do Senhor, um homem, que a palavra de Deus fala que tinha o coração de Deus. A única maneira que eu entendo de Davi cometer esses erros é porque ele passa por um momento de vitória.
Sabe aquele momento, eu já disse isso, obteve a vitória, chega lá no mais alto lugar. E agora o que eu vou fazer? Irmãos, quando você chegar no mais alto lugar, quer dizer que você está no mais alto lugar e vai ser o lugar mais fácil de você cair. E se você cair, vai ser muito vergonhosa a sua derrota. Por isso, tantos atletas dizem que não é difícil chegar lá, não é difícil ser o primeiro, né? Não é difícil ser o número 1 no tênis, no ATP. O difícil é o quê? Ser sempre o primeiro. Por um ano inteiro, ganhar todos os títulos. É se manter lá. Por quê? Porque eu não posso baixar a minha guarda quando eu estiver lá em primeiro lugar. Você entende a palavra do Senhor? Amém? A palavra de Deus, queridos, diz que, no versículo 12, o profeta Naamã vai até Davi e conta uma história até muito interessante, né? 2 fazendeiros, muito gado e outro tinha somente uma ovelhinha. O texto bíblico diz que a ovelhinha dormia aos pés do seu dono, comia em sua mesa. Esse senso de justiça de Davi é muito maravilhoso, né? Quando ele diz isso, que esse grande rei pegou dessa ovelhinha, a única ovelhinha para servir aquele outro que o visitava. 12, capítulo 4. Vindo o visitante ao homem rico, não quisesse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao visitante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu de sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu te ungi rei de Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel, de Judá. Se isto fora pouco, se isto fosse pouco, eu te teria acrescentado muito mais coisas. Porque, pois desprezastes a palavra do Senhor e fizestes o que era mal perante ele, a Urias, o heteu, olha o nome, Urias, o heteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Portanto, me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal contra ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com ela em plena luz do sol. Versículo 12: porque tu fizeste em oculto. O espertão, né, tentando esconder, né? Eu estava pesquisando textos, né, da palavra de Deus que dizem sobre os olhos do Senhor. Pensa que Deus não está vendo as coisas, né? Quem pensa assim, né? 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Os olhos de Deus passam por toda a terra. 2 Crônicas. Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Os olhos de Deus contemplam toda a terra para revelar-se a poderosos. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Porque tu fizestes em oculto, eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou. O teu pecado não morrerás, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem aos seus inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Natã foi para a sua casa. O menino morre.
Davi depois se levanta, casa com Betseba, mas, queridos, 13 anos. São 13 anos que Absalão dá muita dor de cabeça e muita dor de cabeça para Davi, seu filho. Absalão, filho de Davi. Ele quase perde o reino dele por causa de Absalão. Passa vergonha. Deus perdoa, irmãos, Deus perdoa. Mas como cartão de crédito, o boleto vem e vai ser pago. A justiça de Deus, ela sempre vai acontecer. Deus, ele nos ama no íntimo. O amor de Deus por nós é muito pessoal. Sinta o amor de Deus. Mas quando nós falamos da sua justiça, nós estamos falando no plural. Tá bom? Diante de uma grande vitória, irmãos. Diante de um dia muito feliz. Teve uma vitória maravilhosa. Nós estamos vivendo dias assim. Todo dia eu recebo aqui no WhatsApp da igreja bênção de irmãos que estão recebendo as bênçãos, né? Estão sendo abençoados. Nós tivemos hoje, né, ontem e hoje a notícia do Júnior, vai começar a trabalhar, com honra e glória do Senhor. Hoje ele comentou comigo que já perdeu, eu acho que ele já perdeu uns 60 quilos depois da cirurgia, porque ele falou que está com 158 ou 152. Parece que ele estava com 208, então, pelo menos algo em torno de 50 quilos. Depois da cirurgia ele já emagreceu. E olha, são o quê? Irmãos, são vitórias. São vitórias. Mas nós, como filhos de Deus, não podemos, de maneira alguma, depois de uma vitória muito grande, de uma bênção muito grande recebida do Senhor, baixarmos a guarda. Baixarmos a guarda. Temos que ficar atentos. O diabo está aí para roubar, matar e destruir. Então, vamos vigiar. Vamos vigiar. Tem gente que quer aprender com os seus próprios erros, né? Eu prefiro aprender com os erros dos outros, tá bom? Vou aprender aqui com os erros do meu xará. De maneira alguma, vou querer isso para a minha família. Eu não quero uma maldição dessa, irmãos, para a minha família. Eu não quero um jugo desse para os meus filhos. Eu não quero o peso desse para a minha honra. O que nós deixamos aqui depois que a gente vai embora? É a nossa honra, é o legado. Eu não quero deixar isso aqui, não, de maneira alguma. É de vitória em vitória, é de honra em honra, é de glória em glória, sempre o quê? Em pé, com a guarda levantada, vivendo uma vida de oração, de leitura da palavra, na presença de Deus. Amém, igreja? Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, queridos, novamente, vamos aprender com os erros dos outros? Diga isso para o teu irmão, você, nas suas palavras aí, não sei como você vai falar, fala assim, olha, vamos aprender com os erros dos outros, né? Vamos aprender com os erros dos outros. Tá bom? Não vamos ter esse peso em nossa, né, consciência, em nosso legado, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Diante de uma grande vitória, depois de uma grande vitória, atitudes que não podemos ter. Tá bom? Aos irmãos que vão assistir este culto, que também recebam, né, da bênção do Senhor, do cuidado de Deus para a sua vida. Sábado profético, amém? Sábado profético, 7h30, domingo, Santa Ceia, aqui na casa do Senhor. Amém? Vamos orar? Sabe, Deus fala conosco, viu, irmãos? Deus, Ele nos ama, Deus é Pai, e eu tenho certeza que há no coração de Deus esse sentimento, eu vou ter que praticar a justiça, vai doer, a justiça vai doer. Não pense que a alegria em Deus, não houve alegria em Deus em castigar a Davi, em levar aquela criança. O pecado começa em Davi, ele abaixa a guarda. Então vamos orar, não vamos gerar em Deus essas atitudes. Tá bom, igreja? Eu estou falando de um homem que é homem, eu não consigo ver na palavra de Deus, homem que foi tão homem como nós, como foi Davi. Me espelho muito, acho muito interessante Davi
e no Novo Testamento Pedro. São dois personagens. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado por tua palavra, Senhor Jesus, que nos chama, Pai. A tua palavra nos chama ao ensino. A tua palavra nos chama, Senhor, a termos atitudes de vencedores, Pai. Nesta noite, Senhor Jesus, nós aprendemos com teu servo, com o rei Davi, Senhor. Atitude que não podemos ter depois que alcançarmos uma grande vitória, Senhor. Uma grande vitória que vem de Ti, nós não podemos abaixar a guarda. Ó, Pai, não pode haver em nosso coração qualquer tipo de arrogância, de soberba, mesmo porque o Senhor se afasta do soberbo, não há prazer. O prazer do Senhor está no humilde, Senhor, que reconhece que veio de Ti a vitória, que veio do Senhor o cuidado, que a bênção vem de Ti. Senhor, tira do nosso coração todo espírito de arrogância, de soberba, Pai, e que diante de uma grande vitória que é sempre derramada pelo Senhor, haja em nosso coração, Senhor, novas metas, novos sonhos, Senhor, vindo do Teu coração ao nosso coração, para alcançarmos mais de Ti, para alcançarmos mais da Tua presença, da Tua graça, Senhor. Pai, eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor nos dê um coração puro, para que o Senhor renove a nossa mente, Senhor, para que possamos aprender, Senhor Jesus, com o que a Tua palavra diz, e não com erros pessoais, Pai. Senhor, ensina-nos, Senhor, oh Deus, ensina-nos, Senhor, a temer a Tua justiça, Pai, porque nós vemos dias que só se fala do amor, é amor, o Senhor ama, o Senhor ama, o Senhor ama, e as pessoas esquecem que o Senhor também é justo, que o Senhor praticou justiça com um homem tão fiel quanto a Urias, porque o Senhor não muda, o Senhor também pode, nos nossos dias, praticar da sua justiça quando o afrontamos a outros, Pai. Pai, ensina-nos, Senhor, a temermos, a respeitarmos a sua justiça, porque Tu és um Deus justo. Quando falamos do amor, trazemos para o pessoal, mas quando falamos de justiça, abrangemos o plural, abrangemos, Senhor, o viver em comunidade, o viver em igreja, oh, Senhor, o viver no mundo, Senhor, o ser exemplo, o ser luz. Pai, eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus, e eu clamo, Senhor, por este zelo, que o Senhor plante no coração da comunidade e da família, este zelo, Pai, pela Tua justiça, pelo Teu cuidado, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós oramos e Te agradecemos por esta palavra. A todos, Senhor, que ouvirão esta pregação e esta ministração, que sejam, Pai, impactados, Senhor, pelas verdades da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Amém? Olha, sábado nós estamos aqui na casa do Senhor, domingo, tá bom? Deus abençoe, um término de quinta-feira abençoada, uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus, um domingo, né? Um sábado e um domingo abençoado. Amém, igreja? Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam eternamente sobre a sua vida. Diga amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.